Polaridade das moléculas, esse é o papo da questãozinha 114 do Enem 2023 da prova cinza. Cara, mais um assunto que já veio em outras provas, em outras edições, de maneira muito mais complicada. E que dessa vez o Enem aliviou. E cara, a gente tem que ser muito cuidadoso, porém muito realista, ok? Em avaliar a prova como um todo. E sim, a gente pode afirmar que essa prova ela acabou unindo mais questões tranquilas, né, e médias do que difíceis, tá? Então, muita gente me pergunta, né, então, essa questão, ela é fácil, média ou difícil? Cara, ela deveria ser, com o conceito basicaço da química, uma questão fácil. Beleza? É claro que química entra naquela lista bem complicada dos conteúdos que vocês menos gostam de estudar, mas, cara, a gente tem que ser realista. Vou provar para vocês, fazendo a correção com toda a calma do mundo, né? E comentando, revisando do jeito que vocês gostam. Pronto, galera, estamos de volta. No seguinte, cara, conta uma história aqui, né, do Aldrin, que é uma inseticida agrícola, organoclorado, sintético, né, de baixa polaridade, já está te falando que tem baixa polaridade, cuja estrutura molecular simétrica, de fórmula, né, C12H18Cl6. Essa informação também é importante destacar, ó, ele já está colocando, é simétrico, ok? Então está representado na figura. Introduzido na agricultura a partir da década de 1950. Esses compostos apresentam alta persistência no meio ambiente, acumulação nos organismos. Então ele já está falando ó, que acumula, filho, sendo danoso para a saúde. Okay? Então o pesquisador coletou fluidos biológicos entre os indivíduos de uma população contaminada por esse inseticida agrícola. Ele analisou amostras de saliva, vem comigo, maior parte constituída de quê? Água, sangue, né? O plasma tem principalmente o quê? Água, lágrima, água, urina, por mais amarelinho que ela esteja, tem muita água, ok? E ele botou o leite. O leite, por mais que tenha bastante água, mas a gente tem que caracterizar a ideia que no leite a gente já tem o quê? Uma grande quantidade de gordura, né? Então, filho, vamos lá, já matamos a questão, tá? Para acabar, se você quiser terminar o vídeo, se você vem aqui só por causa do gabarito, você pode, meu irmão, fechar o vídeo e ir embora. Beleza? Porque esse é o gabarito, tá? A letra E de animal. Então, quando a presença de substância. Em qual dos fluidos o pesquisador provavelmente encontrou uma maior concentração dessa substância? Onde acumula mais. E aí, minha gente, vamos lá. Cara, muito importante, tá? Muito importante quando a gente trabalha com polaridade, tá? Vou botar algumas outras situações aqui, né? Porque a ideia é sempre essa, certo? A gente trabalhar uma bela revisão, tá? E a gente vai pegar aqui, ó, começar, quando eu trabalho com compostos, né, formados por apenas um elemento químico, né? E pega aqui, ó, o oxigênio, o O2, ó, composto diatômico. Lembra o seguinte, ó, esse oxigênio aqui está fazendo uma dupla com outro oxigênio. E aí a gente normalmente determina a polaridade desses caras como? Né, fazendo a diferença de quem? Da eletronegatividade. Né? No caso aqui, ó, se são dois oxigênios, a força que puxa aqui para a esquerda vai ser a mesma aqui para a direita, ou seja, vão se anular. Então eu tenho um composto aqui, ó, que a gente diz que ele é apolar. Se fosse um composto diatômico, porém com dois elementos químicos ó, distintos, né, e principalmente essa galera aqui que tem uma diferença grande de eletronegatividade, aí você vai ter um desses caras, que no caso é o cloro, né, mais à direita. Lembra que a eletronegatividade ó, ela varia na tabela periódica como para cima e para a direita, correto? Então o cloro é bem mais eletronegativo do que o hidrogênio, por isso esse composto ele é polar. Maravilhoso? Tranquilo? E aí a gente tem uns exemplos muito clássicos, né? Ampliando aqui para compostos com 3 átomos, ok? Vamos pegar o CO3, não, né? Eu falei 3 na hora que eu escrevi o 2, aí confundiu o velho. E aí o que acontece, minha gente? Eu tenho que pensar aqui ó, no CO2, em que a gente tem o oxigênio fazendo uma dupla com esse carbono, fazendo mais uma dupla com esse carbono, né? Lembra que o carbono faz 4 ligações, então está aqui lindão.
E aí, cara, você já trabalha a mesma ideia, porque o oxigênio, por ser um pouquinho mais eletronegativo, ó, ele puxa para cá e puxa para cá com a mesma força. Logo, a gente anula as cargas, né? No caso, a eletronegatividade. Então, você tem aqui um composto também, o que? Apolar. Maravilhoso? Só que, ó, com 3 átomos, eu tenho esse carinha aqui, ó. Vê se você conhece. H2O. Né? Que eu tenho que pensar nesse maluco aqui? Que o oxigênio, ok, ele vai estar ligando, né, com o hidrogênio. Já estou pensando até um pouquinho aqui na geometria para a gente comentar também. Tá? E aí repara que quem é mais eletronegativo é o oxigênio. Então esse cara puxa para cá, esse cara puxa para lá, ok? Então a resultante tende a ser o quê? Aqui para cima. E aí você forma um momento de polo negativo e um momento de polo positivo. Então a água, como vocês sabem muito bem, é um composto extremamente o quê? Polar. Beleza? E cara, eu não estou aqui nem para ensinar biologia nem química, eu quero somente que vocês acertem questões. Agora, lembrem que para ajudar a vida do cidadão, ó, pegou o elemento central aqui, ó, né, o oxigênio, ele fica com 2 pares de elétrons livres aqui. Beleza? Ele faz, olha, ele tem 6 elétrons, ele faz uma ligação simples com cada hidrogênio e sobram esses pares de elétron. Para fé, sobrou parzinho de elétron no central? É polar esse cara, tá? 97,48% das vezes, de acordo com a Datafolha, que vocês sabem muito bem que não erra, beleza? Então esse cara é extremamente polar. E aí, cara, você pode pegar um outro famoso aqui, vamos pegar aqui amônia, outro famoso, ó. Viu o nitrogênio? Nitrogênio tem 5 elétrons, tá? Na última camada. E faz, ó, uma com hidrogênio, outro com hidrogênio, hidrogênio só tem um eletrinho, né? Coitado. Show. E mais uma vez sobrou o quê? Sobrou um parzinho aqui livre. Logo, esse cara, você já sabe agora que é polar. Maravilha? Aí, cara, vamos só para estender mais um pouquinho aqui, ó, pegar mais exemplos. Se eu pego o CH4, ok? O metano, esse cara, lembra que esse carbono, cara, ele já tem aqui uma geometria, tá? Que é a geometria tetraédrica. E o que acontece? Quando os elementos aqui são todos iguais, tá? A tendência é o quê? Que esse composto ele seja apolar, porque a gente está trabalhando já com a ideia de simetria, beleza? Quando a gente tem uma diferenciação, tá? Botar um cloro aqui, ó, né? Um cloreto. Deixa eu apagar aqui, eu botei um cloreto de metilo aqui, por exemplo. Né? Você já tem um outro elemento aqui que já é muito mais eletronegativo, então ele puxa mais os elétrons. Aí você vai trabalhar com um composto que é polar, beleza? Então essas distinções dentro do arranjo dos compostos, tá? Ela vai acabar determinando também uma polaridade. E aí que eu falo, tipo assim, a questão, ela poderia ser mais difícil, ele poderia ter dado um composto diferente, ou simplesmente ter dado um nome de um composto e você se virar descobrindo a fórmula para determinar se ele é polar ou apolar. Não, ele já te falou que é baixa polaridade, ele já falou, beleza? Né? Justificou para você devido à simetria, beleza? Te deu um monte de exemplo aqui, pô, em que a maior parte dos seus constituintes é água e só caracterizou o leite como algo apolar. Então, cai aquela máxima, né, de que semelhante dissolve semelhante. Os químicos, né, com conhecimento muito mais robusto, né, eu só sou um cara que mato questões, não sei muito além, né, do que está na prova, tá? Eu aceito numa boa, porque se eu fizer gol, filho, gol é gol, feio é não fazer gol, já diria o profeta. Então eu vou lá, já saberia, ó, que a distribuição, ó, repare que é bem, como ele falou, bem simétrica, tá? O cloro, que é muito eletronegativo, ele sempre é distribuído de maneira muito equivalente, ok? Faz eu pensar de fato que esse cara só poderia acumular, ser solubilizado em algo semelhante a ele, ou seja, em algo apolar, no caso a gordura, no caso a letra E. Beleza? Espero que tenham curtido, espero que tenha ajudado, espero que tenha, né, feito aí vocês relembrar velhos sucessos.
Vamos com tudo, até a próxima.